A Folha de Valinhos dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Valinhos. Chegamos na última semana e hoje nós recebemos Paulo Batista, do Partido Patriota. Paulo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Ismael, pela oportunidade. Quero agradecer à Folha de Valinhos por abrir esse espaço para mim e para os outros candidatos, para que possamos trabalhar, tratar, discutir informações, ideias e projetos e enaltecer a democracia dessa cidade. Para quem não sabe, o Folha de Valinhos é o veículo de comunicação mais antigo da cidade de Valinhos. Então é um privilégio para mim e para todos os outros candidatos, acredito eu, de estar presente nesse veículo de comunicação, participando e interagindo deste quadro tão importante e tão rico para a democracia valiense. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Paulo Batista e qual que é a sua trajetória na política? Ismael, eu sou um profissional da área de administração. Eu sou empresário, eu represento o Conselho Regional dos Administradores de Empresas do Estado de São Paulo, sou delegado do CRECISP há 10 anos, combatendo o crime do colarinho branco e o crime da lavagem de dinheiro junto com o COAF. Estive prestando serviços a algumas instituições públicas e privadas, desenvolvendo pesquisa de campo e pesquisa de mercado no segmento imobiliário. Então, desenvolvi trabalhos para a Fundação Paulista, para a Fundação Getúlio Vargas e para outras instituições. Moro em Valinhos desde 1999, sou o pai do Henrique, sou esposo da Karine, sou o filho do Edson Batista da Casa Popular com muito orgulho e sou apaixonado pela cidade de Valinhos. Queria que você falasse do seu interesse pela política. Como que surgiu esse interesse? A primeira faculdade que eu estive estudando foi curso de Direito. Eu iniciei a faculdade em São Paulo, na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, em 1998. Em 1999 me tornei diretor do diretório acadêmico da faculdade. E diante de um contexto muito peculiar à época, o governo Fernando Henrique tirou a ajuda filantrópica das universidades. E diante da batalha existente dos estudantes contra as universidades e contra determinadas autarquias, me tornei representante estudantil, líder estudantil. E naquele momento, participando de eventos da Uni, já lutando contra a esquerda, me tornei aí um apaixonado pela política e desde então acompanho os movimentos da política a nível municipal, estadual e nacional. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória política. Você já se candidatou a algum cargo político? Qual? Em que ano? Como foi? Ismael, em 2014 eu fui candidato a deputado estadual aqui em Valinhos e fui o candidato mais votado. Eu tive mais voto do que os outros 3 candidatos da cidade juntos. Eu tenho grande orgulho de ter participado da eleição de 2014, porque foi a eleição que abriu as portas para novas vertentes políticas, onde muitos temas estavam escondidos ou estavam sendo tratados de forma pejorativa. Eu consegui trabalhar com temas como privatização, como meritocracia, como desenvolvimento do livre mercado, coisas que hoje fazem parte das pautas dos veículos de comunicação a nível nacional, mas que em 2013, 2014 não estava no foco das grandes mídias. Em 2014 eu tive quase 17 mil votos. Eu fui o candidato a deputado estadual mais bem votado do Circuito das Frutas. Eu tive mais votos do que alguns deputados eleitos e que infelizmente eu não pude assumir a cadeira, não consegui estar deputado estadual por falta de coeficiente. Ou seja, eu fiz o meu papel e o meu partido não fez a lição de casa deles. Agora chegando para o nosso contexto de Valinhos e para essa eleição, por que você quer ser prefeito da nossa cidade? Essa é uma pergunta que em quase todas as participações que eu tive me fizeram nos outros veículos de comunicação. Eu quero ser prefeito de Valinhos porque eu sou apaixonado por essa cidade. E é porque eu enxergo nela capacidade, potencial para ela ser a cidade, a melhor cidade da América Latina para morar e para trabalhar. Valinhos não está sendo explorada devidamente. Ela não está sendo tratada como deveria em razão das suas riquezas, entre elas a sua posição logística, ao lado da Dom Pedro, ao lado da Anhanguera, ao lado da Bandeirantes e logo aqui na saída para Castelo Branco. E nós não podemos esquecer, estamos do lado de um dos maiores aeroportos da América do Sul, aqui em Campinas.
Nós precisamos explorar Valinhos para que de fato ela seja o grande brilho, a grande pedra preciosa da região metropolitana de Campinas. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre propostas agora. É claro que tem o plano de governo, é público, é extenso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas principais propostas, caso seja eleito prefeito da cidade. Ismael, todas as nossas propostas eu coloco dentro da mesma linha de importância, mas eu vou destacar algumas que eu acredito que a população precisa avaliar diante do que nós temos no contexto de outras propostas, para que na hora do voto venha fazer a melhor opção, que é o 51 Patriota Paulo Batista. Olhando para a cultura, nós entendemos que Valinhos precisa de uma agenda particular sendo desenvolvida com a iniciativa privada na educação. Passou da hora de Valinhos desenvolver um plano municipal de educação, de desenvolver um plano de carreiras para os profissionais da educação, onde eu conversei com as profissionais que trabalham nas creches de Valinhos. Elas precisam da atenção devida, elas precisam ser reconhecidas como educadoras. Dentro da saúde, eu trago como novidade o convênio municipal de saúde, que seria um voucher, um crédito, para que o munícipe tenha acesso a clínicas e laboratórios particulares. Nós temos dinheiro para isso. Valinhos já empenha determinados valores para estruturas privadas. O que eu estou dizendo é que o valinhense vai ter condição de escolher a clínica e o laboratório. E melhor, Valinhos vai poder escolher os custos a serem desenvolvidos, porque hoje nós estamos atrelados a um convênio, a uma estrutura que traz valores muito superiores do que aqueles que são praticados no mercado. Sobre a questão da mobilidade, é necessário tratarmos com muita seriedade esse tema. Valinhos tem problema de mobilidade e para isso precisamos rever todo o conjunto de desenvolvimento das vias que nós temos dentro da cidade, dentro de um plano diretor. Para falar na parte de segurança, nós precisamos explorar mais as torres de vigia que nós temos na entrada da cidade, nas entradas da cidade. Nós precisamos criar um convênio de participação e de interação das principais forças dentro do nosso município, para criar uma força ostensiva e diária, trazendo em conjunto o pessoal da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Defesa Civil, dos bombeiros, do trânsito e, por que não, os voluntários da iniciativa privada, das empresas de vigilância. Trago também, dentro da área de segurança, o projeto Vigia, que é um sistema nas mãos da prefeitura, utilizando da base de informações, das imagens, das estruturas privadas, sobre uma plataforma digital gratuita, já desenvolvida por várias instituições, que pode ser operada aqui pelos guardas municipais, em conjunto com essas estruturas que eu acabei de dizer, sobre uma nova plataforma de desenvolvimento de segurança para a cidade de Valinhos. Penso também, diante de todo esse contexto, trabalhar em conjunto com a população, construir junto com os grupos políticos dessa cidade um novo plano diretor. Nós não podemos esquecer que o plano diretor é desenvolvido sobre a discussão de vários temas, iniciando lá da educação até a exploração de novas áreas ao desenvolvimento imobiliário. Mas para isso nós precisamos tratar todos os requisitos, todas as estruturas. Precisamos falar sobre a água, precisamos falar sobre a mobilidade, sobre o respeito à terceira idade. Isso será construído com a população. Eu estou dizendo que nós precisamos aplicar as ferramentas da democracia direta, onde a população, através de uma interação digital, talvez através de um aparelho mobile, fazer contato com a municipalidade dentro dessa plataforma multitemática e tratar as informações e as necessidades junto com o governo, junto com o executivo, junto com o legislativo, que diante dessa nova composição, através dessa reforma administrativa, vai ter muito mais participação nessa interação do poder público com o povo. Hoje, nós estamos olhando para dentro dessas estruturas que temos e enxergando a atuação das estruturas do século XVIII. A minha proposta é resgatar a administração de Valinhos, trazer do século XVIII e introduzir ela na gestão do século XXI,
de uma gestão humanizada, da gestão 5.0, um desenvolvimento muito pertinente às realidades e às necessidades do povo valiense. No plano de governo, você fala sobre a Feira do Produtor Orgânico online. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. Quais ações seriam desenvolvidas? Essa é uma grande pergunta e é uma grande situação para nós tratarmos agora, antes da campanha e depois. Independente dos resultados, nós precisamos resgatar os valores da nossa cidade. A agricultura de Valinhos não representa nem 2% do PIB da nossa cidade. A terra do figo roxo, hoje é conhecido como a terra dos banana, porque não está tendo produção como deveria ter, por falta de empenho daqueles que deveriam estar se empenhando, os homens públicos, a gestão municipal. Quando nós tivermos uma plataforma digital para colocar o produtor direto com o consumidor final, nós estaremos colocando à disposição do homem da terra, do trabalhador, a condição necessária para ele disputar contra as grandes instituições, aqueles que fazem o trabalho de atravessador. O município de Valinhos precisa saber aonde está a plantação das hortaliças e de frutas aqui na nossa cidade, para que essa interação aconteça diretamente. Precisamos valorizar o homem do campo, para que Valinhos possa de fato dizer que é a cidade do figo roxo e não a cidade dos bananas. Para permanecer ainda nesse tema, como equilibrar essa valorização da agricultura, do homem do campo, da tradição da cidade, ao mesmo tempo com o avanço imobiliário? Como equilibrar? No seu plano de governo, como que você avalia e enxerga isso? Ismael, nós precisamos compreender qual é a vontade do povo. O povo está sendo ouvido. A maioria silenciosa dessa cidade não está contente com a quantidade de condomínios de luxo que está sendo desenvolvido dentro de Valinhos. Valinhos precisa de habitação popular, sim. Por sinal, é o principal projeto que meu pai desenvolve há anos. Mas Valinhos precisa olhar para o dimensionamento dessa cidade e tratar com muito zelo, com muito apreço, o desenvolvimento imobiliário. Se nós não tivermos estrutura, se nós não tivermos condição de abastecimento de água e de desenvolvimento e tratamento de esgoto, nós não podemos permitir novos condomínios de luxo dentro do município de Valinhos. Se necessário, com muita coragem, com muito respeito ao cidadão valiense, colocar um pé no freio, para que nós não tenhamos mais empreendimentos. Aqueles que já foram aprovados devem continuar. E aqueles que precisam ser desenvolvidos para ajustar, para trabalhar, para favorecer a população carente, precisa ser fomentado. Mas nós não podemos abrir precedentes para novos grupos imobiliários se instalarem nessa cidade e usurpar daquilo que nós temos como riqueza, que é o nosso meio ambiente, a nossa água e, lógico, as nossas estruturas diante do contexto aqui inseridos na região metropolitana de Valinhos, região metropolitana de Campinas. E falando sobre habitação, é normal também se lembrar da questão da habitação popular. Sim. Quais são os planos do candidato para que haja maior quantidade ou para que haja alguma ação nesse sentido? A habitação popular de Valinhos ela precisa ser compreendida diante do contexto particular desta cidade. Não sei se vocês sabem, mas nós temos mais 13 mil imóveis para serem liberados nos próximos momentos. Eu estou contando entre projetos aprovados e projetos em construção. Olhando para essa dimensão de imóveis, logo entendemos que teremos no mínimo 6 mil carros andando aqui por Valinhos nos próximos momentos. Ou seja, teremos mais 10 mil moradores. Nós precisamos direcionar a habitação para aquelas famílias que já moram aqui em Valinhos. Quando eu digo da realidade particular e peculiar, estou dizendo das famílias que têm as mulheres como arrimo familiar, as famílias que possuem idosos, as famílias que possuem pessoas com necessidades especiais. Nós temos programas dentro do governo do Estado de São Paulo, Casa Paulista, e do governo federal, Casa Verde e Amarelo, para trazermos recursos e fomentarmos a habitação popular, digna e acessível a essas famílias que possuem essas necessidades e precisa de carinho e respeito, porque eles estão em Valinhos, são os nossos valienses, eles precisam vir em primeiro lugar. No seu plano de governo você também fala sobre a água.
E a água também envolve a questão da habitação, da agricultura. Nós vemos um período aí de estiagem. Quais são os seus planos para que Valinhos possa administrar melhor essa situação da água? A Folha de Valinhos é uma das testemunhas sobre o problema da água, porque ela esteve cobrindo as notícias lá de trás até hoje, dessa disputa por estruturas para que o valiense não tenha falta de água em sua casa. O DAEV tem os seus méritos e as pessoas que estão trabalhando lá merecem todo o meu carinho, todo o meu respeito, mas a estrutura municipal, o DAEV, na sua situação de estatal, não fez, não faz e não vai fazer as obras que precisam ser feitas. Não foram feitas cisternas, não foram feitas novas caixas d'água, não foi feito um novo sistema de reuso, não foi trocado toda a parte central aqui de distribuição de água e distribuição de esgoto, aquele que foi feito na época do Arildo, do Luiz Bisotto. Por que não foi feito? Faltou dinheiro? Ou porque nós temos uma máquina travada pela burocracia e pelos excessos da política? No meu plano de governo eu tenho como projeto a privatização do DAEV, porque assim nós teremos uma autonomia, uma independência dessa estrutura, que vai estar fiscalizando todo e qualquer novo empreendimento da cidade e vai estar investindo pesado para conseguir fazer a comercialização da água. Quando nós temos um problema contra uma instituição privada, nós vamos ao PROCON, nós vamos ao Judiciário. Agora, quando nós temos um problema contra as estruturas do Estado, só cabe lamentar que nós não conseguimos lutar contra uma estrutura onde nós mesmos somos os responsáveis. É por isso que eu trago a privatização como grande solução da água em Valinhos. Como exemplo, você, eleitor que nos assiste, vamos pensar na telefonia. Muita gente fala mal da privatização, mas e a telefonia se estivesse na mão da Telesp? Será que hoje você teria aí nas suas mãos esse smartphone? Nós estaríamos ainda nas filas da Telesp para conseguir um plano de expansão ou usurpados por empresas que alugavam telefones. Precisamos repensar as estruturas de Valinhos e, como eu disse anteriormente, trazer essa gestão que está parada no século XVIII e introduzi-la no século XXI. Queria que a gente falasse um pouquinho das características aí da campanha. Você é um candidato de direita. Sim. E olhando assim de maneira muito geral para as 11 candidaturas, nós temos um candidato de esquerda, declarado também a ideologia, e parece que nós temos 10 de direita. Esse é o olhar que a população tem. Aí a pergunta que eu faço é: qual que é a diferença do Paulo Batista para esses demais candidatos que também dizem que são da direita? Primeiro eu quero mandar um abraço para o candidato da esquerda, que é o senhor Tiago, que declaradamente possui essa postura e tem meu respeito. Porque por mais que eu discorde do posicionamento dele, eu respeito a posição que ele mantém e a fala que ele reproduz. Ele não está brincando com a população valiense. Pelo menos ele assumiu uma postura e está levando ela da forma que ele compreende ser melhor, com muita lucidez diante do prisma ideológico que ele assume. Eu vejo de uma forma muito complexa a postura de alguns colegas neste momento eleitoral, se dizendo ser de direita. E aí, eleitor, eu peço para que você faça algumas análises. Primeiro, vamos entender o que é ser de direita. O que a direita de fato defende? Precisamos compreender isso. Porque é muito fácil você assumir posturas ou participar de uma moda. Assim como tem muita gente que hoje se diz evangélico, cristão, tem muita gente hoje que se diz de direita, mas possui uma realidade, uma postura totalmente divergente do que condiz esse prisma ideológico. Quando eu falo eu sou de direita, porque eu defendo a vida, a liberdade e a propriedade privada. Quando eu digo que eu sou de direita, é porque eu estou trabalhando por um desenvolvimento do nosso município dentro da visão que a direita hoje possui dentro do nosso país, que diante de um determinado contexto evoluiu ao longo da história e ao longo dos anos. Eu trabalho pelo desenvolvimento do indivíduo na sua individualidade, através da sua liberdade, independente do contexto e das suas escolhas. Eu entendo a necessidade da meritocracia e o desenvolvimento operacional das atividades em função do seu trabalho, do seu esforço, do seu comprometimento. Eu trato e defendo a propriedade privada, a propriedade intelectual com muito afinco, porque sei o quanto nós devemos
proteger e valorizar as pessoas que trabalham ao longo da vida toda para conquistar um patrimônio, para conquistar uma obra, para conquistar um projeto. Quando eu vejo colegas que se dizem de direita, vamos olhar a biografia deles, aonde eles estavam no momento do impeachment. Eu estava na Paulista, eu iniciei os projetos da Paulista, das manifestações contra a Dilma. Eu estava brigando contra o governo do Lula. Eu estava participando dos eventos de Brasília, pró-vida, pró-família, pró-escola sem partido. Aonde estavam meus colegas? Na eleição passada, em 2014, eu já renovei e já inovei, porque eu não usava fundo eleitoral. Como estava a atuação dos meus colegas? Eles também usaram fundo eleitoral anteriormente? No governo Bolsonaro, eu tenho uma participação como ativista, não simplesmente apoiando a figura do Bolsonaro, mas apoiando os projetos que são benéficos à nossa sociedade. Ou seja, estou atrelado a uma ideia, a uma situação de posicionamento independente de pessoas. E os meus colegas? Então, não temos como colocar na mesma balança ou tentarmos entender o mesmo peso para realidades diferentes diante do meu contexto e dos contextos dos outros colegas. E não sou eu que vou fazer essa avaliação ou ficar julgando. Se a pessoa diz que é de direita, eu vou respeitar. Eu não sou o dono da direita, mas eu quero que o eleitor venha fazer essa análise. Muitas vezes, por falta de compreensão, a pessoa se engana e acaba enganando as outras pessoas, porque ela acredita num determinado factoide, mas infelizmente ela não está inserida, porque ela não compreendeu o significado desse prisma ideológico e a atuação necessária para fazer dele uma ferramenta. Não adianta simplesmente acreditarmos, precisamos utilizar, precisamos fomentar, precisamos introduzir. Então tem muita gente que acredita, mas não consegue compreender a concepção, articular as ideias e muito menos ter desenvoltura para utilizar delas como ferramenta. Como que você enxerga o cenário político em Valinhos nesse momento? 11 candidatos, é a maior disputa da história da cidade, alguns candidatando pela primeira vez, como candidato também, mas como que você analisa e enxerga esse cenário? Eu enxergo que a democracia de Valinhos hoje respira forte. A democracia de Valinhos estava entubada, estava na UTI por muitos anos. E hoje 11 candidatos, 11 grupos políticos estão se alicerçando, estão criando musculatura e estão tratando as ideias para o executivo e para o legislativo com muita diversidade, com muita pluralidade. Isso é bom para o município. Acabou a panelinha do fulano e do ciclano. Agora o valiense sabe que existe 11 grupos, 11 projetos, 11 grupos de vereadores para conhecer, para discutir, para entender, para dialogar. Tem muita gente que pensa em não estar indo votar e está com raiva da política. Eu quero dizer para você que está com raiva da política e que pensa não participar do processo eletivo. Aprecie os candidatos, aprecie os projetos. Este é o momento da renovação. Nós já quebramos paradigmas. Não é mais 2, 3 candidatos, são 11 candidatos. Nós temos bons projetos, existem pessoas boas nessa disputa. O meu grupo é bom, mas eu estou dizendo que todos os outros são ruins. Estou pedindo para você, eleitor, participar desse processo. Nós devemos fazer desse momento uma grande festa da democracia. E o próximo governante precisa ter humildade para sentar com todos os outros grupos e criar o diálogo necessário para fomentar os projetos que a cidade precisa. Precisa ter coragem para olhar no olho do eleitor e no olho do adversário para buscar as soluções que Valinhos tanto precisa. É com essa desenvoltura, é com essa coragem, é com esse intuito que nós estamos na política contribuindo, e certamente, se for da vontade de Deus e se for através da vontade do eleitor que acredita no nosso projeto, estaremos fazendo de Valinhos a melhor cidade da América Latina para morar e para trabalhar. A campanha nesse ano tem alguns desafios assim peculiares, né? A pandemia trouxe alguns desafios, até por isso as campanhas têm algumas limitações,
mas a gente vive um tempo de descrédito na política, a gente vive um tempo de excesso de fake news, Sim. A gente vive um tempo onde a justiça eleitoral também tem exigido mais dos candidatos, então a gente vê algumas mudanças significativas, não é, para melhorar esse processo. Como que o candidato tem realizado a sua campanha? Como que vocês têm enfrentado esses desafios nessa eleição? É um fato que você coloca, é a verdade. Nós temos grandes desafios. Patriota Valinhos, 51, assumiu o compromisso de não usar o fundo partidário, fundo eleitoral. São 3 bilhões, mais de 3 bilhões de reais que deveriam ter sido usados na saúde e acabaram sendo usados para fazer política, de políticos que muitas vezes você não conhece e alguns que você não gosta. Nós fomos os primeiros a assumir essa posição na cidade de Valinhos. Olha que interessante, o Patriota. E depois que o Patriota assumiu esse compromisso, assumiu essa posição, outros partidos foram motivados a assumir uma posição similar. Ficamos muito orgulhosos disso, porque nós fomos os primeiros a se posicionar. Nós abrimos as portas para essa discussão dentro da cidade. Lembrando que o Patriota teria condição, teria acesso ao fundo partidário. Nós temos bancada em Brasília, mas nós escolhemos não utilizar do recurso. Existe um outro colega que possui o meu respeito, que também não está utilizando, mas o partido dele não tem. Então ele não está usando, não é porque ele abriu mão do recurso, é porque ele não tinha o recurso para usar. É diferente. Hoje trabalhamos só com voluntários. E aí muita gente me diz o seguinte: poxa, mas você representa aí um grupo de empresários, tem muito empresário que acredita no teu projeto, tem muita gente que certamente teria condições financeiras de doar, de injetar grana na tua campanha. Por que você não pede dinheiro para eles? Porque eu não quero ter rabo preso com ninguém, não quero ficar devendo favor para ninguém, e porque eu acredito que a construção da democracia e do projeto eleitoral é muito mais do que dinheiro, é ideias, é um trabalho corpo a corpo, é a discussão de projetos, é nisso que eu acredito. E se não for dessa forma, é porque a democracia ainda não está madura, é porque a população ainda está verde para o processo eleitoral. Então cabe o meu trabalho e o trabalho de tantos outros para ajudarmos o amadurecimento dessas ideias, desse posicionamento, para trazermos para a cidade de Valinhos uma condução, um desenvolvimento a esse processo da forma necessária para os próximos momentos. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você direcionasse uma palavra para os eleitores de Valinhos. Eleitor, é o momento mais importante do desenvolvimento da cidade, o processo eleitoral. Se nós não tivermos a sua participação nas urnas, nós ficaremos na mesmice, nós não teremos a renovação. Ao longo do período eleitoral da eleição majoritária para a presidência da República, diziam que o Bolsonaro era o último colocado. Nós sabemos o resultado. Eu acredito nas ideias, eu acredito na renovação, eu acredito no eleitor valiense. Nós podemos fazer de Valinhos a melhor cidade da América Latina para morar e para trabalhar. Nós temos as estruturas necessárias. Basta trazermos as ferramentas necessárias através do teu voto para uma nova gestão, para alavancarmos essa cidade na posição que realmente ela deve estar. Quero pedir humildemente o seu voto. No dia 15 de novembro, vote 51, Paulo Batista do Patriota. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe, Deus continue abençoando o Folha de Valinhos pelo trabalho magnífico que ela vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que Deus nos abençoe a todos os munícipes dessa cidade. Paulo, obrigado pela sua presença e sucesso aí na sua jornada. Obrigado. Entrevistamos Paulo Batista, candidato do Patriota.